Medos de uma pessoa ansiosa, de uma criança ansiosa ou de um adolescente ansioso. Então, o medo de uma criança pequena são medos de ser abandonada, de que algo ruim aconteça com as pessoas que ela ama e ela considera como seu protetor. Então, esses são os maiores causadores de medo para causar ansiedade em seu filho pequeno. Então, esses medos geram nele muita angústia e alguns hábitos ruins, como morder tecidos, como blusa, arrancar peles da boca, arrancar cílios, cabelo, geram também comer lápis, pessoas que ficam extremamente ansiosas, né? Roem unha, são esses os sintomas. Esse pensamento pode ter desencadeado através de um ato muito pequeno, muito sutil. Um dia que você atrasou para buscar a criança, ou pode ser ela ouvir você conversar com alguém que acabou falecendo, sobre, né? A pessoa faleceu, era muito nova, alguma coisa que ela escutou e desencadeou esse medo tão grande na criança pequena. Esse medo e essa angústia que gera nessa criança, ela permanece e vai se reforçando a cada situação. Por exemplo, a minha mãe vai acabar me esquecendo na escola. Aí ela ouve alguém dizendo que fulano ficou na escola até mais tarde. Aí ela ouve a professora dizendo que fulano de novo ficou na escola até mais tarde. Aí ela ouve dizer que fulano acabou morrendo por um acidente. Ou a fulana acabou tendo ingestão de comidas e foi hospitalizada. E esses medos vão gerando várias situações e vários pensamentos aonde a criança fica extremamente ansiosa, ou seja, com sintomas físicos sobre aqueles pensamentos. É muito difícil para a criança compreender tudo isso. Então, as técnicas que eu já deixei aqui gravado para vocês vão ajudar a vocês a usarem a lógica e desmistificar esse pensamento das crianças, mostrando para ela que não é verdade, que nenhuma criança dorme no colégio de fato, mostrar para a criança que nada de ruim vai acontecer se ela estará sendo cuidada por um adulto, por exemplo, professora que está lá no colégio, ou a tia que manda ela de van, ou a avó que fica com ela nas outros horários. Então, ela sempre vai estar supervisionada por um adulto, então isso fará com que ela se sinta mais segura. Então, mostre isso para ela, explique isso para ela e, claro, o exemplo é o nosso maior aliado. Então, achem filmes, histórias na internet mostrando quem são os cuidadores da criança, que de fato nem sempre ela vai ficar com você, porque você tem os seus compromissos. Você precisa ir ao mercado, você precisa sair para fazer algo e ela tem que compreender que cada um tem a sua própria vida e que cada indivíduo tendo a sua própria vida, não tem como ela ficar 24 horas grudada em você, sendo o seu chicletinho, né? Que a gente acaba chamando as crianças. Então, conversar, usar a lógica é uma das técnicas que já está descrita aqui para vocês. Mas lembre-se, o pensamento dela é que algo ruim vai acontecer. Continuando o módulo, então, agora a gente vai falar dos medos do ansioso. Então, medos dos ansiosos maiorzinhos. Vamos falar dos maiorzinhos aí. Então, o pensamento de uma criança maior é um pouco diferente da de menorzinha, né? Ela vai pensar o quê? Que ela é um fracassado. Ou que as pessoas não vão gostar dela se ela for um fracassado. Ou que as pessoas vão ridicularizá-la ela. Então, elas ficam extremamente ansiosas quando tem que apresentar um trabalho, por vergonha, ser ridicularizada. Ou para fazer uma prova, onde elas serão julgadas se elas não tirarem boas notas. E principalmente, elas têm medo de decepcionar os seus pais. Então, esses pensamentos é que vão gerar nela uma grande angústia, uma grande ansiedade. Então, esses medos vão trazer esses pensamentos e esse pensamento vai ser reforçado quando algo acontecer. Por exemplo, vai apresentar um trabalho, alguém dá uma risada, às vezes nem é dela, mas ela vai sentir como se fosse para ela. Ou ela tira uma nota baixa e o pai não elogia, ou a mãe não elogia, e ela fica, se eu tirar uma nota maior, eu vou ser elogiada, senão vou ser criticada. Então, esses pensamentos vão sendo reforçados com coisas que acontecem no cotidiano,
e que às vezes nem é real. Por exemplo, às vezes o pai não falou nada porque estava com a cabeça em outro lugar, ou alguém estava rindo porque estava acontecendo outra coisa e ela não verificou, ela não visualizou aquilo. Então, da mesma forma, você precisa desmistificar esse pensamento, usando a lógica. Qual é a chance de alguém apresentar o trabalho e saber todo o conteúdo? Porque sim, essas crianças que são ansiosas, elas apresentam por espelho milhares e milhares de vezes, achando que as pessoas vão questionar tudo. E de fato, no trabalho escolar, quem é que questiona? Ninguém além da professora. E a professora jamais vai rir ou ridicularizar alguém. Então, ela tem que se sentir segura que ela está ali para aprender a apresentar, aprender o conteúdo e que ela está expressando o que ela adquiriu de conhecimento estudando aquilo. Se ela começar a usar a lógica e entender isso, vai ficar muito mais fácil ela errar. Porque quem não erra? Essa é uma grande fala que eu uso em consultório. Quem não erra? A professora nunca errou? Seus pais nunca erraram? Você nunca errou? E aí ela começa a entender que as pessoas erram sim, que não tem problema nenhum em errar. Fazer uma prova e não tirar a nota que deveria, fala para ela, mostra para ela pela lógica que não vai ser um fracasso e que nem todas as pessoas que tiraram 10 em todas as aulas, em todas as matérias, foram pessoas realmente de sucesso. Desmistificar o sucesso, mostrando que sucesso e fracasso, a única diferença é a determinação, é a desistência, ela vai entender que se ela não desistir, ela jamais fracassará. E aí ela começa a se sentir muito mais calma e adaptada ao mundo real. Então, conversar, desmistificar cada pensamento fará com que o seu filho realmente diminua a ansiedade. Uma das técnicas que eu apresentei aqui para vocês, se não viu, veja lá, é a técnica do diálogo. Então, conversar ainda é o melhor remédio.